Filhas, eu creio que essa noite vai ser uma noite poderosa. Deus, Ele vai falar poderosamente na vida de cada uma de vocês. Eu creio que hoje vocês vão receber uma porção nova, uma porção de Esther, uma unção de filhas do rei. Você recebe essa palavra? Aleluias, ela vai se cumprir. O tema da palavra que eu quero estar ministrando para vocês essa noite é atitudes de uma filha do rei. Feche os seus olhos, eu quero estar orando nesse momento, antes de nós estar continuando com a palavra. Pai amado, Pai querido, eu coloco essa noite diante das suas mãos, eu coloco as suas filhas diante das suas mãos. Pai, que hoje essa palavra venha falar muito com elas, que elas venham ser ensinadas através dessa palavra. Pai, que eu diminua e o Senhor cresça e apareça na minha vida. Que quando eu começar a falar da sua palavra, que não seja mais eu, e sim teu Espírito Santo me usando para falar com cada uma das suas filhas essa noite. Então eu te peço, Espírito Santo, fique à vontade no nosso meio, fique à vontade na vida de cada uma, faz o que o Senhor quiser essa noite nas nossas vidas. É o que eu te peço essa noite em nome de Jesus. Amém. Então o tema da palavra dessa noite é atitudes de uma filha do rei. Levanta sua mão direita para o alto, declara assim comigo: eu sou filha do rei. Eu nasci para reinar. Eu nasci para fazer a diferença nessa terra. Porque eu sou filha do rei. Bate assim, ó, porque eu sou filha do rei. Então dê um forte aplauso para o Senhor, queridas. Aleluias. Glória a Deus. Filhas, vocês foram ministradas ontem de uma forma sobrenatural pela ministração da Paula. Mas eu creio que ainda não acabou. Deus tem muito mais para vocês hoje. Filhas, nós estamos falando a respeito de Esther. Assim como a Paula ministrou ontem. E eu creio que o Espírito Santo falou fortemente no coração de vocês ontem. E hoje também não vai ser diferente. Deus vai falar fortemente no coração de cada uma de vocês hoje. Nós estamos falando a respeito de Esther. E para falar de Esther é muito lindo. Porque Esther, ela nos ensina muito. Esther, ela tinha muitas características que definiam como uma filha do rei. Atitudes que fez a diferença na vida de Esther. E nós, filhas, precisamos aprender a ter atitudes certas. Nós precisamos tomar sempre a atitude certa para nós nos tornarmos filhas do rei. Eu quero estar lendo lá para vocês em Esther 2, 5 ao 7. Fala assim: em Suzã morava um judeu chamado Mordecai, filho de Jair e descendente de Simei e de Quis, da tribo de Benjamim. Quando o rei Nabucodonosor da Babilônia levou de Jerusalém como prisioneiro o rei de Joaquim de Judá, Mordecai estava entre os prisioneiros que foram levados com Joaquim. Mordecai levou consigo a sua prima Hadassa, isto é, Esther, uma moça bonita e formosa. Os pais dela tinham morrido e Mordecai havia adotado a menina e a tinha criado como se ela fosse filha. Filhas, Esther, ela não tinha uma referência feminina em casa, porque ela perdeu o seu pai e sua mãe desde pequena. Então Esther, ela foi criada pelo seu primo Mardoqueu. E Esther, ela não tinha ninguém para dividir os seus problemas de criança, os seus problemas de menina, de adolescente. Suas perspectivas de um futuro era desanimador aos olhos humanos. Mas Esther, ela não fez com que seu passado comprometesse o seu futuro, o seu presente e o seu futuro. Esther, ela não ficou se lamentando. Esther, ela focou em atitudes que fizeram viver o melhor de Deus, o propósito de Deus para a vida dela. E a primeira atitude que Esther tomou para se tornar filha do rei foi focar no que Deus poderia fazer em sua vida. Vamos ler lá em Filipenses 3, 13 e 14. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente.
corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo. Filhas, Esther, em vez dela se achar vítima por ter perdido seus pais desde menina, Esther, ela fez ao contrário. Esther, ela não ficou se lamentando. Ela não ficou questionando Deus porque isso tinha acontecido com ela, porque isso tinha acontecido com os pais dela. Esther, ela preferiu olhar Deus e agradecer, olhar para Deus e agradecer por ter tido a oportunidade de ter sido criada pelo seu primo. Porque ele criou ela, ele criou ela como filha. Ele deu muito amor para ela, ele deu muito carinho para ela. Então, Esther, ela era muito agradecida a Deus por Deus ter colocado o primo dela para criar ela como um pai. Filhas, você não pode focar nas coisas ruins que têm acontecido na sua vida. Porque você tem um Deus que cuida de você. Você tem um Deus que protege você a todo momento. Você tem um Deus que morreu na cruz para que hoje você se tornasse uma filha do rei. E Deus, ele tem o melhor dele para dar para você essa noite. Você recebe essa palavra? Filhas, essa noite Deus vai te transbordar. Deus, ele vai dar o melhor dele para você. Você apenas precisa confiar no Senhor, porque ele vai te dar o melhor dessa terra. Aleluias. Agora eu quero falar da segunda atitude que Esther teve para se tornar uma filha do rei. Ela foi honrar a autoridade. Vamos ler lá em Romanos 13, 1 e 2. Obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou, e os que agem desse modo serão condenados. Filhas, Esther, ela tinha de tudo para ser uma jovem rebelde, mas ela escolheu ser diferente. Ela escolheu honrar e respeitar o seu primo Mardoqueu como pai. Filhas, e agora eu te pergunto essa noite: será que você tem honrado a autoridade que está acima de você? Porque nós aprendemos que precisamos honrar e respeitar o pai, a mãe, o professor, o patrão, os líderes, os discipuladores, todos aqueles que estão acima de você, você precisa respeitar. Você precisa honrar esses princípios que estão acima de você. Quem não respeitar as autoridades não vai muito longe. E Esther, ela honrava o seu primo Mardoqueu como um pai. Ela escolheu, ela decidiu honrar aquele que Deus colocou na vida dela para ser seu mentor, para ser seu discipulador. Filha, será que você tem honrado aquele que Deus colocou na sua vida para te ajudar, para te mentorear? Ou você tem desonrado aquele que Deus colocou na sua vida para te ajudar? Você precisa ver bem o que você está fazendo, porque a palavra fala que precisamos honrar a autoridade, aquele que está acima de você. Então, se Deus colocou algum discipulador, algum discipulador para você, algum líder, você precisa honrar, porque você será honrado se você honrar aquela pessoa. Declara assim comigo: eu preciso honrar mais meu pai, minha mãe, meus professores, meu patrão, meus líderes e meus discipuladores. Aleluia. Filha, se vocês honrar as autoridades que estão acima de você, você pode ter certeza que Deus vai te honrar. Deus, ele vai te abençoar poderosamente. Você recebe essa palavra? Aleluia. Deus vai te honrar, filha. Se você honrar aquele que Deus colocou na sua vida para te ajudar, o Senhor também irá te honrar poderosamente. Agora eu quero falar da terceira atitude que Esther teve para se tornar uma filha do rei. Foi saber ouvir a pessoa certa. Vamos lá em Provérbios 4, 20 ao 21. Filho, preste atenção no que eu digo. Escute as minhas palavras. Nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre delas e a ame-as.
Filhas, Esther, mesmo sem entender, ela ouviu o conselho e a direção que seu primo Mardoqueu deu quando ela foi levada ao palácio. Ela não revelou a sua origem para ninguém, porque ela sabia que toda a direção que o seu primo falou para ela era para o bem dela. Então ela sabia que ele só queria proteger ela, porque ela sabia que ele era como um pai para ela. Então tudo que ele falasse, tudo que o mentor dela falasse, o discipulador dela, ela ia honrar, ela ia cumprir. Porque esse é o papel de um pai, de um discipulador, é de cuidar, é de proteger, é de ensinar. E Esther, ela foi muito obediente a tudo que seu primo falou. Ela ouviu e ela obedeceu. E agora eu quero te perguntar essa noite: para quem você tem dado ouvido? Porque todo dia, filhas, temos duas vozes para ouvir quando nós acordamos: a voz de Deus e a voz do diabo. Deus, ele coloca pessoas para falar com você, mas o diabo, ele também coloca pessoas para falar com você. E Esther, ela deu ouvido para o que seu primo Mardoqueu falou para ela. Ela foi obediente a tudo que ele falou. Ela deu ouvido à voz do Espírito Santo, ela deu ouvido à voz de Deus. Filhas, a obediência, ela traz prosperidade para a sua vida, mas a desobediência, ela traz maldição. Filhas, toda amizade, ela pode te levar mais para perto de Deus ou mais para longe de Deus. Você precisa ver se as amizades que você tem hoje está te trazendo mais para perto de Deus, mais para a presença de Deus, ou se a sua amizade está fazendo você se afastar de Deus, se desviar dos caminhos do Senhor, começar a fazer coisas erradas. Você precisa ver como está sendo as suas amizades, porque vocês sabem muito bem o que é certo e o que é errado, o que é o bem e o que é o mal. Então você precisa selecionar as suas amizades. E Esther, ela, de fato, queridos, ela nos mostra atitudes e características de uma filha do rei. Esther, ela era cheia de Deus. Esther, ela era separada por Deus. Ela foi escolhida por Deus. Esther poderia ter tido muitas atitudes que a levaria de uma vida de derrota e uma vida de fracasso. Mas ela decidiu trilhar o caminho que a levaria a viver o propósito que Deus tinha para a vida dela. Filhas, que atitudes que você tem tomado para se tornar uma filha do rei? Como uma filha do rei? Que atitudes que você tem feito que a pessoa olha e fala: não, essa daí é uma moça de Deus, essa daí realmente é serva do Senhor. Filhas, as suas atitudes de hoje definem o seu futuro. Deus, ele te chamou para você viver o melhor de Deus, mas é você que decide, é você que vai decidir se você realmente vai querer viver o melhor de Deus ou se você não vai querer viver o melhor de Deus. Esther, ela focou em Deus. Ela não deixou que seu passado, suas dores, suas percas, suas lutas paralisasse o seu presente e o seu futuro. Filhas, eu não sei o que você tem vivido. Se de repente você tem vivido percas, se você tem vivido lutas, eu não sei o que você tem passado. Mas independente do que você passou ou que você está passando, olhe para o papai, porque é ele que vai te dar vitória, porque é ele que vai te dar a sua bênção. Começa a olhar para Deus, olha para ele, porque tudo vem de Deus, é Deus que vai te honrar, independente do que você estiver passando. Filhas, decida hoje a honrar as autoridades que estão acima de você. Decida hoje ouvir a voz de Deus. Filhas, o diabo, ele sempre vai soprar no seu ouvido vozes contrárias à palavra de Deus. Porque o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Você nasceu para reinar, filhas. Você nasceu para fazer a diferença nessa terra. Você nasceu para ser filhas do rei. E hoje Deus vai derramar uma unção nova sobre a vida de cada uma de vocês. Hoje você vai receber uma unção de Esther. Você vai receber uma unção de filha do rei. Você recebe essa palavra? Aleluia, ela vai se cumprir, filhas. Se você pegar essa palavra e guardar dentro do seu coração, ser obediente, respeitar as autoridades,
não dá ouvido para a voz do diabo e sim para Deus, você pode ter certeza que o melhor de Deus já está vindo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Seus pais vão se converter através de você, sua família vai se converter através de você. Você está aqui hoje porque você foi escolhida desde o ventre da sua mãe. Você não está aqui por acaso, você foi escolhida para ser filhas do Rei. Aleluia, se coloque de pé. Eu gostaria que você profetizasse comigo essa noite. Levanta sua mão direita para o alto. Declara assim comigo: eu sou filha do Rei. Mais alto, queridas: eu sou filha do Rei. Eu não vou mais olhar para trás. Eu vou olhar para frente e seguir a direção do meu Pai. Eu irei obedecer, irei ouvir a voz de Deus, porque eu sou mais que vencedora. Eu nasci para reinar em vida. Eu nasci para ser filha do Rei. Eu sou filha do Rei. Aleluia. Feche os seus olhos. Essa noite vai ser um momento especial. O Senhor vai derramar uma unção sobrenatural sobre a sua vida agora. Você irá receber uma unção nova essa noite. Você irá receber uma unção de Esther, uma unção de filhas do Rei. Essa noite você não vai voltar para sua casa da mesma maneira que você entrou, mas você vai voltar para sua casa crendo que você nasceu para ser filha do Rei. Você nasceu para fazer a diferença nessa terra. Aleluia. Feche os seus olhos. Comece a buscar a presença do Espírito Santo.